Bom, um outro erro muito comum, né, que acontece com a maioria de nós, seres humanos, aí tem uma questão né, de como funcionamos mesmo, né? Essa dinâmica de competição entre os casais. O meu jeito é melhor que o seu, tá? Então, muitos casais, quando começam essa conversa, né, elas caem nessa terrível armadilha que é a comparação. E ninguém faz isso por mal, tá? Tá lá no nosso inconsciente. A gente, claro que quanto mais eu também tenho dores de querer assim, de ser aprovada, ser validada, quanto mais talvez eu tenha sido não validada, calada e não sei o que, mais também eu tenho a necessidade de mostrar que o jeito tá certo, né? Quanto mais eu carrego dores no meu feminino ferido ali, mais competitiva eu tendo a ser, enfim. Mas existe uma questão ainda mais profunda do que essa, que é o nosso pertencimento ao nosso sistema familiar. Isso é ainda mais profundo. Que é, eu posso criticar minha família. Eu posso falar assim, nossa, mas meu pai isso, mas meu pai aquilo, tananana. O meu marido pode criticar a família dele. Minha mãe isso, meu pai aquilo, tá. Só que, o que acontece? A nossa família é o nosso sangue. Então, e isso é muito profundo, porque enquanto seres humanos temos uma necessidade de pertencimento muito grande. O que acontece aqui? Quando alguém, especialmente o outro, que é uma pessoa importante para você, fala assim, porque você é assim, por causa lá daquela sua mãe que te criou desse jeito, por causa do seu pai, que por causa disso, você tá fazendo igual sua mãe, nananã. Nossa, desse jeito aí você vai ficar daquele jeito lá. Ou seja, essas acusações, né? Eu sei o jeito certo, meu jeito é melhor, o jeito da minha família é melhor. Quando alguém fala isso pra gente, é como se isso entra na nossa alma como uma profunda dor. Porque você está falando mal do meu sangue, da minha alma. Isso é profundo. Então, isso é a nível de alma. Eu posso dizer que a minha família está errada. Porque ali somos nós entre nós. Eu falando, ó, você fez isso, eu não... Mas se alguém vem e se põe contra o meu sangue, essa pessoa está se pondo profundamente contra a minha constituição, né? Nem eu deveria falar, mas eu tô falando assim, a gente se sente no direito de falar, mas quando alguém vem e fala, isso destrói. Então, quando a gente começa com esse tipo de acusações, né? E aí a gente faz isso porque, na verdade, a gente acha que o jeito que a gente aprendeu, aconteceu na nossa família foi melhor, e o outro acha que o jeito dele é melhor. Então, muitas brigas nos casamentos, elas começam assim. Ah, não. E às vezes a gente não tá percebendo isso, sabe? Às vezes, por exemplo, às vezes a gente não está percebendo isso, que a gente tá brigando aqui ou competindo. Mas às vezes, assim, eu acho que o meu jeito é melhor. O outro acha. Mas que no fundo, não é que eu tô pensando sobre isso. É um jeito que eu aprendi a viver. Eu não tô pensando assim, o jeito da minha família é melhor. Mas isso está bem no meu inconsciente. Por exemplo, se eu tenho uma determinada característica, muitas dessas características vieram também da minha família. Meu marido tem outras que também vieram da família dele. Então, às vezes, até um jeito de lidar com as coisas. Ah, não vamos fazer isso não, porque desse jeito aqui fica ruim. Porque assim, no fundo, eu aprendi, seja direto ou indiretamente, aquela maneira de viver e de me relacionar. E a maioria dos aprendizados veio também do meu sistema familiar. E ele também. Então, às vezes, é uma coisa assim que a gente tá batendo de frente por causa do jeito mesmo, não vai ficar igual seu pai, não vai ficar igual sua mãe, não vai isso, não vai aquilo, mas às vezes não. Eu simplesmente acho que o meu jeito é melhor, porque assim, é o jeito que eu aprendi a viver, e funciona, e funcionou, então eu acho que é o melhor, e aí o outro acha que é o dele, né? E aí a gente entra nessa competição, e aí nesse movimento também, a gente já não vê um mais ao outro, e a gente começa a se desconectar, né? E isso vai afastando muitos casais. Então, aqui um movimento importante, né, que eu gosto de dizer também, é como se assim, aqui, por exemplo, né, se a gente fosse pensar em formas geométricas, eu sou um quadradinho, meu marido é um círculo. E aqui, porque lá na minha família a gente aprendeu a viver nos quadradinhos. Todo mundo é assim, a maioria é assim, aprendeu a viver nos quadradinhos. Nem todo mundo é quadradinho, mas todo mundo tenta se encaixar no quadradinho. Porque é assim que lá na minha família funcionou, a maioria... Tem outras formas lá, mas a maioria, entendeu? Lá na família do meu marido, todo mundo é meio círculo, todo mundo acredita assim, aprendeu a viver assim, se relacionar assim.
assim, né? De acordo com a cultura, de acordo com a história, de acordo com o contexto. E aí, beleza. Aí se encontra um quadrado com um círculo. E aí, beleza. Ah, muito bom, lindo você, como é bom, né? A gente se apaixona e fala, gente, eu sempre procurei um círculo pra minha vida. Ah, eu sempre procurei um quadrado. E a gente se apaixona. Só que na hora que começa a surgir os problemas, né? Como é que o círculo resolve o problema? Como é que o quadrado resolve o problema? Ah, não, tem que resolver desse jeito aqui. É assim que funciona. Assim que é o bom. Não, assim que é o bom. Assim que funciona, né? E aí a gente começa, né? Então aqui muitas vezes começam essas competições. Isso tá muito a nível inconsciente, gente. Isso não é, às vezes é algo bem declarado e outras tantas não é. É todo dia. Eu falo porque eu sou casada, nós temos 3 filhos, né? Então eu sei, assim, por exemplo, dos detalhes. Às vezes o jeito de educar é detalhe, é sutileza. Que muitas vezes tá assim, um acha que pode fazer isso, que não tem problema, o outro já acha que não. Eu já acho que isso, ele já acha que aquilo. E aí, como que isso não vira um problema na nossa comunicação? Quando nós juntos olhamos, ok, pega seu quadrado, eu pego meu círculo, agora a gente vai formar uma nova forma geométrica aqui para edificar a nossa família. Vamos pegar as coisas boas do seu jeito, vamos pegar as coisas boas do meu jeito, vamos pegar coisas novas que nós estamos aprendendo e vamos formar um jeito novo. Vamos formar um jeito novo. E aqui, então, a gente vai encontrar uma solução. Tá, beleza, você aprendeu assim, aprendi assim, como que a gente faz? Então, aqui a gente sai da competição e entra na cooperação. Aqui a gente mudou de postura, né? Como é que a gente pode resolver juntos, fulano? Entendi. Só que tem coisas que eu não concordo, tem coisas que você não concorda. Tá bom. Não é sobre quem tá certo ou sobre quem tá errado. Como que a gente resolve isso da melhor maneira possível? Então, isso tem um resultado muito importante. Isso faz com que a maioria dos problemas que viriam a ser, que às vezes vêm a ser, se tornem leves dentro da nossa relação. Então, a gente se comunica para quê? Fazer ajustes, fazer combinados, de maneira o quê? Assertiva. Focada em solução, focada diretamente na solução. Vocês compreendem a grande diferença disso? E como que isso, né? Mas isso, às vezes, assim, aí hoje você começou a ouvir sobre isso, aí você vai começar a tentar colocar em prática, um pouco já vai começar a funcionar, outro tanto não vai começar a funcionar, porque é um processo muito mais profundo, né? Porque eu não tenho que ficar pensando, tem que se naturalizar para mim. E como que isso vai se naturalizar? Dentro do meu processo de cura, tá? Que é o que eu entrego para as mulheres, que é o que ajuda as mulheres dentro desse processo das mentorias. E o último aqui, o tom de voz de comando. Então, esse tom de voz, né, que é dessa mulher do feminino ferido, o que acontece com esse tom de voz do feminino ferido, né? Muitas vezes, não todas, tá? Porque tem algumas mulheres do feminino ferido que elas estão lá, são muito codependentes, então elas não conseguem se impor e nem colocar limites, tá? Mas, no caso específico, quando a maioria das vezes dessas mulheres fortes, elas tendem a ser mais reativas, agressivas, raivosas. Não é por mal, é por causa das dores que nós profundamente carregamos. Muitas, né, viemos de históricos transgeracionais, de mulheres que foram silenciadas, caladas, né, de mulheres que foram, enfim, ou outras mulheres que tiveram que dar o grito para poder dar conta de tudo sozinha, enfim. Então a gente já tem muitas vezes esse tom de voz de comando, né? A gente já e ainda mais com a postura controladora, que a maioria de nós mulheres fortes somos controladoras, né? Isso faz com que a gente feche o espaço. Então, o feminino não abre o espaço, só que aqui com essa postura a gente fecha espaço. Isso gera na gente um movimento de agressividade. Isso vem profundamente de uma questão transgeracional, que é a raiva transgeracional dos homens. Eu ajudo as mulheres a sair dessas dinâmicas ou irem saindo através de um processo de reconciliação com o masculino, tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai se comunicar com os nossos homens, a gente acaba fazendo isso de uma maneira agressiva, muitas vezes sem querer e sem perceber, né? A gente muitas vezes faz num tom de voz de ordem ou de cobrança, e isso acontece, né,
porque a gente carrega dores profundas com relação a esses homens, a raiva dos homens, a raiva das mulheres que sofreram com seus homens. Então, as mulheres desse feminino, do feminino ferido, são mulheres que tendem a ser raivosas, agressivas, autoritárias, muitas vezes sem paciência, né? Não tem tempo, não consegue, não tem paciência com o tempo do outro. Elas fazem uma comunicação que fecha espaço, uma comunicação que é muito mais masculina. Quando o nosso homem recebe esse tipo de comunicação, geralmente eles se fecham, sabe? Eles começam a ouvir e não conseguem captar mais aquilo, porque é uma comunicação que seria uma comunicação mais masculina ali, né? Dentro dessa relação de casal, isso desconecta os dois, desconecta, tá? Então, mesmo que aquilo, tudo que você esteja falando esteja completamente certo, talvez, seja o melhor caminho a ser seguido, seja, enfim, né? Realmente aquilo que deveria ser levado em consideração, você está falando tudo certo, mas como muitas vezes é falado num tom de crítica, de acusação ou de comando, isso desconecta, isso se desconecta do outro, tá? Então, isso vai fazer com que essa nossa comunicação deixe de ser assertiva. O outro já não nos ouve mais, nós nos desconectamos do outro, né? Porque eu estou aqui novamente expressando as minhas dores. Assim também como quando a gente quer ser mãe do marido, ensinar para ele como fazer, todo esse movimento de comando, de autoridade, de controle, de querer ensinar, de querer dominar, de querer falar como que tem que ser, de criticar. Isso fere uma questão do masculino, que eu vou falar depois, que é o brio do masculino, sabe? É uma característica só masculina, e que vai ferindo, vai colocando esse homem para baixo, vai fazendo esse homem se sentir menos. E é por isso que gera tanta desconexão. Tá? E então, assim, é claro que eles também não podem falar de um jeito com a gente, né? Mas nós também não podemos. Então, a gente precisa olhar para isso, para compreender quais são as questões profundas, tá? Eu vou entrar aqui, mas eu vou pedir para a Zildinei vir falar. Eu só vou falar aqui com a Rosilene, mas ele quer que prevaleça só a opinião dele e que nem sempre é o mais viável, não aceita opinião. Se você quiser me dar um exemplo prático, porque assim, é muito, assim, a gente tem que ver, porque na verdade pode ser questões de posturas, né? Pode ser que você esteja numa postura muito agressiva também, não sei, não te conheço. Pode ser várias coisas que a gente precisa olhar para isso, para compreender. E aí, nesse caso, quando a pessoa também, digamos que ele sim, se ele se acha o rei da cocada e ele acha que a opinião dele que tem que prevalecer, o que é importante para essa mulher aqui? Pode ser que essa mulher seja uma codependente, né? Que ela nunca soube colocar limites, ela não sabe colocar limites, e aí agora ela tem que passar por um processo de cura para compreender sobre posicionamento e sobre limites. Porque talvez o que esteja faltando seja uma comunicação assertiva que tenha um posicionamento claro e saudável, sem briga, mas também sem se autoanular, né? Para que essa mulher, então, possa ser ouvida, porque essa mulher que também não sabe se posicionar, ela também não será ouvida, tá? Então a gente precisa olhar para isso. Provavelmente é um dos dois problemas, ou uma postura de agressividade, ou uma postura de passividade em função de uma falta de posicionamento, de uma falta de saber estabelecer limites claros.